Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à proposta de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 16, 17 e 18 do livro de Êxodo. Agora, Faraó e seus cavaleiros foram vencidos, o povo agora está nessa caminhada pelo deserto, e aí então Deus começa esse processo de tirar o Egito de dentro deles. Eles haviam saído do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. Você vai ver isso em todo o discurso deles, sempre lembrando do Egito, sempre querendo voltar, sempre tendo uma mentalidade de escravo, sempre, mesmo presenciando coisas tão poderosas, extraordinárias que Deus fez e ainda continuava fazendo, transformando água amarga em água doce, enfim, eles constantemente reclamavam a Moisés, e havia esse contexto então de reclamação, porque Deus tirando realmente deles o Egito, E aqui no capítulo 16 tem algo assim que com certeza vai chamar a sua atenção, que tem a ver com o maná que cai do alto e as codornizes que Deus manda. O povo reclama a Moisés, Deus então vem com provisão para eles, como um pai que ama seus filhos e está cuidando deles. E também é uma maneira de Deus, de certa forma, ver a obediência deles e ver como eles se portariam diante daquilo que Deus os pedia. Deus manda o maná e fala para eles assim, olha, colhe o suficiente para cada dia, não guarde para amanhã. Mas o que acontecia? Muitos deles iam lá, colhiam para o dia, mas também já guardavam mais para outro dia, talvez com medo de que amanhã não viesse. Deus disse a eles, olha, na sexta-feira vocês vão colher para 2 dias, porque no sábado ninguém vai sair recolher. Mas o que acontecia? Tinha pessoas que iam lá no sábado procurar o maná. E com isso eles demonstravam então sua desconfiança, eles demonstravam então sua desobediência àquilo que Deus havia dito e falado a eles. Se tem uma coisa que Deus espera do seu povo, é que o seu povo o obedeça, que o seu povo seja dependente, confie que ele vai fazer, não seja alguém que, de certa forma, anda ao contrário do que Deus disse. Eu quero lhe fazer essa pergunta, como você tem vivido com Deus? Você tem dependido de Deus? Você tem confiado que do alto vai vir a solução? Ou de alguma maneira você tem saído resolver as coisas do seu jeito e da sua forma? A grande verdade é que Deus espera que o seu povo dependa e confie nele. E essa talvez é uma maneira de demonstrar a Deus o quanto se importamos com aquilo que ele diz para nós. Capítulo 17, então, fala, eles têm então falta de água, e aqui, olha que interessante, versículo 4. Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com esse povo? Estão a ponto de me apedrejar. Olha, Moisés, um homem de Deus que foi usado por Deus para fazer coisas poderosas, para tirar eles lá do Egito, e agora tamanha é o coração e a obstinação desse povo que eles querem apedrejar Moisés. Eles esqueceram tudo que já passaram, os feitos que Deus fez e que Deus poderia fazer algo ali nesse momento. Mas de alguma maneira eles só conseguem olhar a situação que estão passando e não conseguem olhar para aquilo que Deus fez. Isso é algo que a gente precisa prestar atenção. Às vezes eu só consigo ver o caos, aquilo que eu estou passando de ruim, de mal, e esqueço tudo que Deus já fez pela minha vida e que esse Deus que fez tantas coisas pode fazer coisas ainda poderosas na minha vida. Aí então Deus instrui Moisés a, de certa forma, bater, ferir a rocha e dessa rocha sai água. E essa rocha representa Cristo, que é ferido pelos nossos pecados, mas que gera vida sobre nós. No versículo 8, então, fala a primeira guerra que eles enfrentam, que é contra os amalequitas. E algo interessante nessa história é que Moisés diz a Josué para juntar alguns homens e sair à guerra, e ele sobe o monte, e fica com as mãos estendidas, e o texto vai dizer que enquanto as mãos dele estavam estendidas, o povo vencia. Quando as mãos deles abaixavam, o povo começava a perder, e Arão e Hur então vão lá e ajudam Moisés a ficar com a mão estendida. E isso, primeira coisa que eu aprendo é que existem pessoas que vão para a guerra e existem pessoas que vão subir a colina e ficar em oração e buscar a Deus para aqueles que estão lá embaixo guerreando. E isso é algo muito importante. Existem pessoas que Deus vai usar para orar, para abençoar, para interceder, e existem pessoas que Deus vai usar, se é que eu posso dizer assim, no campo. Outra coisa é que os líderes, as mãos deles erguidas, com certeza abençoam o povo, mas os líderes se cansam e precisam de pessoas ao seu redor, à sua volta, para que mantenham suas mãos firmes. Você tem ajudado o seu pastor? Seu pastor está cansado?
As mãos deles estão cansadas? Você tem sido um Arão e um Ur? Você tem sido um Josué? Ou você tem sido alguém que apenas reclama? Né? Que Deus possa usar a sua vida para abençoar seu pastor, seu líder, seu pai, que é também um pastor na sua família, na sua casa. Né? Capítulo 18, então, agora tem um reencontro de Moisés e seu sogro Jetro, e a primeira coisa que acontece é o Moisés relatando tudo que Deus fez por seu intermédio a Jetro, dizendo as coisas poderosas que Deus fez. Isso gera em Jetro algo maravilhoso, né? Ele ouviu tanta coisa e agora ele reconhece a Deus, reconhece como Deus é poderoso e oferece sacrifícios a Deus. E isso é algo maravilhoso. Moisés falando a Jetro coisas poderosas que Deus fez. Mas aí a coisa se inverte aqui a partir do versículo 3. Agora é Jetro falando a Moisés e aconselhando a Moisés e dizendo coisas a Moisés. Jetro vê que Moisés estava sobrecarregado, cansado, atendendo toda e qualquer pessoa que ia até ele. E ele então diz, olha, você vai se cansar dessa forma, você precisa... olha, presta atenção que eu vou te dizer, eu vou te dar um conselho. Né? E ele então fala para Moisés levantar homens que o auxiliasse, que o ajudasse, que dividisse as tarefas com ele e que ele atendesse então somente aqueles casos que essas pessoas não deram conta. Né? E algo interessante que eu entendo e aprendo aqui é que Moisés, um homem poderoso nas mãos de Deus, está escutando Jetro e não somente escutando, mas está acatando aquilo que o seu sogro diz e prestando atenção de tal maneira que faz o que o sogro falou. E com certeza isso é algo que você precisamos prestar atenção. É muito comum eu e você estarmos tão atarefados e fazendo tudo e querendo resolver o mundo. E a grande verdade é que nós devemos e precisamos repartir, dividir as tarefas com as pessoas, ou até mesmo ser alguém que vai repartir com alguém que está sobrecarregado, que vai ajudar alguém que está sobrecarregado, né? Para que não haja enfado nas pessoas e para que cada um possa contribuir um pouquinho com aquilo que Deus está fazendo. E algo que eu queria terminar dizendo aqui é como conselhos são importantes. Se escutados, podem mudar a nossa vida e nos poupar de tantas e tantas coisas e problemas. Que Deus te abençoe muito, que você seja alguém que dá conselhos, mas também alguém que escuta conselhos e alguém que põe em prática aquilo que aprendeu de grandes homens. Que Deus te abençoe e até a próxima.